Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quinta-feira, dia que começa a semana 7, temos mais um Thursday Night Football que não promete muito, mas a gente vai falar dessa partida também e eu quero projetar o futuro com você, quero fazer um exercício e vou meter a cara a tapa aqui pra tomar, eu vou tomar bronca, né? Com certeza, vamos falar que eu odeio algum time, que eu gosto de outro, que eu prefiro isso, prefiro aquilo, que eu sou clubista, mas eu vou começar a projetar aqui o que vem pela frente depois de um terço da temporada. Quero contar com a sua colaboração, com aquele comentário, com aquela curtida no vídeo. Deixa aí a sua opinião, é óbvio, né? Deixa a sua pergunta também para a semana que vem. Já pode deixar pergunta também. Se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Tô esperando ansiosamente para chegarmos a 100 membros, eu sortear uma camisa oficial de um time da NFL. Tem grupo no Telegram, a gente fica batendo papo, discutindo aposta e tudo mais. Então faça parte do nosso clube de membros e também conheça a Fanatic Sport Nation. Aqui embaixo tem o link, tem cupom de desconto, maravilhosas camisetas. Vamos nessa, roda a vinheta. Vamos começar aqui falando do Thursday Night Football. Tem que falar, né? Não adianta isso aqui, né? Nos últimos dois Thursday Night Football, os vencedores saíram com 12 pontos marcados, né? A gente teve 40 pontos no total em 2 semanas, né? 40 pontos é que você acaba fazendo um over-under para um jogo, né? 40 pontos é uma coisa normal num jogo de NFL. A gente teve em 2 partidas de NFL, foi de sangrar os olhos. Pode ser, eu vou dizer para você, hoje vai ser melhor, né? De novo, tem que ser honesto, tem que tratar com honestidade. Eu dificilmente vou acordar para assistir, porque eu tô com a cara um pouco triste aqui hoje, né? Afinal, eu fiquei acordado para assistir a final da Copa do Brasil. Mas estamos aí porque a gente tem que falar de uma coisa muito mais legal, que é futebol americano, por mais que o field goal esteja em alto também, né, na Copa do Brasil. Mas vamos falar aqui porque, cara, tá difícil, tá? Hoje nós temos o Arizona Cardinals recebendo o New Orleans Saints. Então é um jogo que pode ser melhor. Eu acho que os ataques vão produzir mais. A gente não vai ter um festival de pontos, não vai ser uma partida de encher os olhos, mas tende a ser um jogo um pouco melhor, pelo menos menos defensivo, né? Eu acho que os ataques são capazes de produzir alguma coisa, produzir pontuações, vem sendo assim ao longo da temporada, e é um jogo muito difícil de se prever, né? Eu tô com medo de ficar aparecendo aqui o Muralha, né? Que cai sempre pro mesmo lado no pênalti, né? O cara pula sempre pro mesmo lugar, e aí eu vou ficar aquele papo de que, tem a vantagem, porque joga em casa, semana curta, então não tem que viajar, né? Não deu certo nas 2 últimas semanas, né? Nas 2 últimas semanas a gente teve os visitantes vencendo os jogos, o que poderia dar uma vantagem para os Saints. Além disso, a equipe dos Cardinals não vence um jogo em sua casa há quase um ano. A última vitória aconteceu no dia 24 de outubro do ano passado, né? Foi a última vitória antes daquela sequência ruim. Foi aquele 7-0 que eles abriram. Foi justamente nesse dia 24 de outubro que eles abriram o 7-0. E aí, daí por diante, a temporada foi 11-6, né, no total. Aquele final melancólico da temporada dos Cardinals. Então, faz quase um ano que os caras não vencem em casa. Precisam vencer. São 8 derrotas seguidas. É a maior série desse tipo em atividade na NFL, né? Nenhum time tem jogado tão mal em casa quanto a equipe do Arizona Cardinals. Então, o seu torcedor que compra o bilhete lá e faz questão de ir em todos os jogos, meus parabéns para você. Olha, sensacional. É ruim de chorar, né? Boa notícia para os donos da casa. Para quem vai lá assistir o jogo do Arizona Cardinals, para os meus amigos Sherman e Vistank, DeAndre Hopkins está de volta. Ele finalmente, depois de 6 semanas cumprindo a suspensão por anabolizante, né, por substância ilegal, ele está de volta aqui. Óbvio que o pessoal está esperando que ele receba muitos alvos do Kyle Murray, né? O cara é um dos principais jogadores desse ataque, era uma perda significativa. Chega num bom momento, né? A equipe dos Cardinals incluiu aí o Robbie Anderson, né? Um jogador que veio lá tretou com os Panthers no final de semana, fez uma troca, mas ele deve ter snaps limitados ainda, se adaptando ali ao playbook. Já o Hopkins já conhece o Murray, já conhece o time. Vem trabalhando aí, tava suspenso, mas o cara não pode aparecer nas instalações do time aí pelas primeiras semanas, mas fez os treinamentos normais dele ali, né? A gente entende que ele tá em condições físicas de jogar e ele já falou isso, que ele vai jogar o máximo possível. E é muito bom essa volta do Hopkins porque compensa a perda
do Marquise Hollywood Brown, né? Até saiu com uma lesão no pé, deve perder um tempo aí, quem sabe até o resto da temporada na equipe dos Cardinals, então vem num bom momento. Adicionou o Anderson, que não é para esse jogo, mas o Hopkins acho que vai ser muito acionado. Em 20 jogos como titular da equipe dos Cardinals, o Kyle Murray jogou 10 com o Hopkins e 10 sem. E os números são muito evidentes da diferença que faz você ter um dos melhores recebedores da liga. O Hopkins ainda é um dos melhores recebedores da NFL. Ele acerta mais passes, ele tem mais jardas, ele consegue mais touchdowns. Tudo isso muda quando você tem um bom jogador. Isso faz diferença. Aí a gente vai ter que levar em consideração porque você tem um Cliff Kingsbury com uma corda no pescoço. O cara tá no fio da navalha, ele tá ali, ó, a um passo do precipício. Muita gente torcendo para que ele faça, como muitos gostam, né? Dá uma volta de 360 graus e dê um passo adiante, porque ninguém mais aguenta. O Cliff Kingsbury é um treinador muito fraco, né? Ele provavelmente vai ser um dos que vai perder o emprego muito em breve, apesar de ter números maravilhosos, como 26 vitórias, 28 derrotas e um empate em temporada regular, mais uma derrota em playoffs. E o último desafio que ele venceu foi em 2019. Tá muito bem, é um baita treinador. E, cara, fica muito provado como um dos grandes problemas do Cardinals é o treinador. A equipe dos Cardinals fez apenas 3 pontos em todos os primeiros quartos que fez nessa temporada. Nos 6 jogos que jogou, durante esses primeiros quartos, então são 6 quartos, marcou 3 pontos na semana passada com o field goal. E aí é muito evidente o problema de treinador, porque o primeiro quarto basicamente ele é ensaiado, né? O resto é meio que improviso, você vai mudando de acordo com o que o adversário mostra, mas essas primeiras campanhas você faz baseado no que você estudou e você planeja aquelas jogadas que são as melhores. E aí é um treinamento ruim, é simplesmente isso, é treinamento ruim, né? Já do outro lado dessa partida, nós temos o New Orleans Saints, que assim como os Cardinals está 2-4, né? É um time que deve ter o Andy Dalton mais uma vez como quarterback. O Andy Dalton, assim como o Jameis Winston, ficaram limitados durante toda a semana. O Winston está fora já faz 3 semanas, né? Com problema nas costas e no tornozelo. O Andy Dalton ficou limitado também com problema nas costas, mas segundo as informações, é Andy Dalton que vai para o jogo mais uma vez. O que isso muda? A gente conversou um pouquinho no vídeo de ontem, né? Eu fui perguntado ali, o Andy Dalton mantém, troca pelo Jameis Winston, como é que faz? Quem que fica com o quarterback da equipe dos Saints? O Jameis Winston ele consegue fazer jogadas mais mirabolantes, mais excepcionais, assim, mas também ele erra muito, ele entrega muito a bola para o adversário. Com o Andy Dalton é um pouquinho mais conservador, mas você mantém a bola. Eu acho muito importante você evitar turnovers. A equipe dos Saints evitou, ele só teve uma interceptação com o Andy Dalton. Tem menos passo para touchdown, tem menos floreio, mas ele é mais seguro. E evitar turnover é um ponto muito importante. O ataque não vai ter ainda o Michael Thomas, também não vai ter o Jarvis Landry, já estão fora da partida, né? O Chris Olave deve voltar aqui a jogar, mas esses dois recebedores estão fora, então o ataque tem esses problemas. A gente vai ver muito trabalho, eu acho que pro Taysom Hill, né? É o líder da equipe do Saints em touchdowns, são 5 touchdowns até agora, e eu espero uma boa partida do Kamara, né? Por mais que ele vai enfrentar uma das melhores defesas contra o jogo terrestre da liga, né? A 7ª melhor defesa em jardas cedidas por partida a equipe dos Cardinals, mas o Kamara precisa entregar, ele precisa fazer mais, né? Ele até tem tido bons números com relação a jardas por carregada, mas não anotou nenhum touchdown ainda. É meio atípico para o Kamara. A gente sabe que ele tem problema físico, que tem muito problema fora de campo, mas está na hora de, né, dar esse passinho adiante, ser mais o protagonista desse ataque dos Saints, precisam muito dele. Agora, enquanto isso, a defesa também tem problema, porque o Marshon Lattimore já tá fora do jogo também, né? Um dos principais corners, e é muito ruim você ver isso quando você tem o DeAndre Hopkins voltando do outro lado. Era óbvio que ia rolar esse confronto do Hopkins com o Lattimore, né? E o Lattimore podia levar vantagem, até pelo Hopkins estar um pouquinho fora de ritmo, mas tá sem o Lattimore, perde essa secundária, que vai ter o Tyrann Mathieu encontrando sua ex-equipe, a equipe do Arizona Cardinals, que o draftou lá atrás, e agora ele é jogador do Saints. O trabalho do Dennis Allen, para mim, também não é uma coisa excelente, uma coisa excepcional. Acho um trabalho ruim, né? Mas ele ainda tem o benefício da dúvida que o Cliff Kingsbury já não tem. Eu já sei que o Cliff Kingsbury é um técnico ruim. O Dennis Allen ainda vou esperar um pouquinho mais para cravar isso daqui.
É um jogo muito complicado de fazer aposta, mas muito complicado mesmo. Eu tava conversando no Telegram ali, batendo papo com o pessoal, putz, e aí, o que você acha? Sabe, porque é um jogo de vida ou morte. Com 3-4, dá pra sonhar, né? Esses dois times estão 2-4. 3-4, quem sair dessa noite, o líder da NFC Sul e também lá no Oeste, estão ainda com 3-3. Então dá pra sonhar, né? Se os Cardinals ficam 3-4, aí todo mundo, o resto ele tá 3-3. Já na NFC Sul, o Tampa Bay Buccaneers tá 3-3, os Falcons estão 3-3. Dá pra sonhar, 3-4 dá pra sonhar. Já o 2-5 é meio que adeus, né? Vai procurar a tua vida. Eu tenho que dar um palpite, esse é o problema. E eu acho que eu vou dar uma de muralha e vou cair de novo para a direita. Eu vou para o time mandante vencendo esse jogo. Pode ser até um pouco de contrassenso, um conflito interno, porque eu acho a equipe dos Cardinals pior, né? Acho que questão de talento, é uma questão de treinamento também, né? Eu tenho muito pouca confiança na equipe do Arizona Cardinals. Talvez eu preferisse a equipe do Saints, mas acho que os desfalques vão pesar. A semana curta entra na parada também. Então, cara, eu gosto muito, eu gosto bastante dessa equipe do Saints, eu fico com peso no coração, mas eu vou colocar um palpite pro Arizona Cardinals, talvez para agradar meu amigo Shamie com o Vistank. Para quem é torcedor do Saints, não fique bravo, nas duas últimas semanas eu errei o palpite da quinta-feira, mas tem Call of Duty saindo na próxima semana, né? Então a gente deve imaginar que o Kyle Murray vai estar loucaço para fazer uma boa partida, né? Com o colega dele de volta, o Hopkins de volta ali na equipe dos Cardinals, faz um bom jogo, sexta-feira que vem ele até consegue jogar, quem sabe ganhar um Call of Duty novo pra mostrar aí o seu poder todo. Então eu vou ficar com a vitória dos Cardinals por 21-17, convicção -5, e eu quero saber o seu palpite. Vamos nessa. Vamos lá, amanhã eu volto para falar como foi o Thursday Night Football, né? Passo também o final de semana, já aproveitando para falar que nesse final de semana estarei no clássico da AFC Sul entre Colts e Titans, né? Transmissão da ESPN 3. Faço o convite para que todo mundo acompanhe lá, para que converse, interaja ali, né? Fale do toque passe, a gente consiga fazer uma boa transmissão desse jogo. Então hoje eu quero propor um exercício diferente para vocês, porque eu estava olhando aquela imagem, estão soltando direto aqui, se terminasse agora a temporada, os playoffs seriam assim. Eu prefiro usar o termo, né? Se esse cenário se mantivesse. Né? Porque se a temporada acabasse agora, ia dar uma merda do caramba, porque são 18 semanas previstas, só rolou 6, e ia dar um problemaço. Tem time que nem jogou 6 jogos, só jogou 5. Então, né? É melhor a gente usar a expressão correta, é que se terminasse com este cenário, se esse cenário se mantiver até o fim da temporada. Estou mostrando aí na tela aí, ó, a arte que a NFL Brasil colocou lá. E aí eu até aproveito porque o colega, o Alan, lá do FA em Foco, até recomendo, aqui embaixo tem o link lá pro Instagram dele. O cara é maluco por tabela, ele faz umas tabelas aí atrás da outra, vocês vão ver lá nas imagens deles lá, mas ele publicou um gráfico da força dos calendários daqui por diante, né, até o fim da temporada. Projeção, é óbvio, ele colocou, por exemplo, a equipe dos Ravens vencendo 9 partidas e meia, os Eagles vencendo 9,7, né, a projeção dele aqui, que você tem a equipe dos Eagles vencendo muitos jogos, eu também acredito nisso, o calendário é muito sossegado da equipe dos Eagles, então você tem todas essas projeções, tem time vencendo poucas partidas, os Bears vencendo 2 partidas e meia, projeção. A NFL tem muito do intangível, né, aquela coisa que a gente não consegue falar, cara, lesão é um problema, né? Tá indo muito bem, tem uma lesão, acaba com tudo. Tem time que vira completamente o fio. O ano passado, os Cardinals mesmo, 7-0, depois, né, ladeira abaixo. Tem as farofadas que a gente tá acostumado, chargeada. Os Colts na temporada passada conseguindo ficar fora dos playoffs, menos jogando bem. Atlanta, tudo entra em consideração. Então, isso aqui é uma previsão. Não é torcida. Se fosse torcida, eu ia dizer que os Patriots vão ganhar todos os jogos e vão ganhar o Super Bowl. Não é assim que funciona. O meu pensamento, vocês vão ver aqui os meus palpites. Eu tô olhando esses 14 times e tentando fazer exercício. Fiquei rodando todos os calendários aqui para ver o que eu achava, vi o que o Alan colocou, fiz a minha interpretação e eu vou tentar tirar alguém e colocar alguém em cada uma das divisões, começando. Em primeiro lugar, acho que é bom deixar bem claro que tem 3 times que eu acho que já estão nos playoffs. A equipe dos Bills, dos Chiefs e dos Eagles. Esses 3 times, para mim, não correm risco de ficar fora dos playoffs.
né? Seja ganhando a sua divisão, que é provável, ou então com uma vaga de wildcard. Para mim tá muito sossegado que esses times são os que mais me passam confiança na hora de fazer uma aposta. A não sei quando é confronto contra eles, mas eu tenho mais confiança nessas equipes. E é incrível a gente chegar na semana 6 da temporada e eu ter confiança de 3 times, né? Sendo que você tem ali uma NFC que a gente falava que era enfraquecida, que não tinha o bicho papão, mas você tinha os Packers, né, os Buccaneers, os Rams, atuais campeões. Não confio em nenhum desses 3 times, mas a gente vai chegar ponto a ponto. Quero falar até porque eu coloquei uma enquete no nosso site. Na nossa live da terça-feira eu já tinha feito várias enquetes desse tipo, mas coloquei a enquete lá na parte de comunidade perguntando sobre Giants e Jets. E aí 57% das pessoas responderam que os Giants apenas vão para os playoffs, 20% acredita que os dois vão para os playoffs, então os Giants estão bem aí na parada, né? Tem quase 70% de chance de ir para os playoffs, segundo quem acompanha que o Toque passa. 16% acha que nenhum dos dois vai para a pós-temporada e 7% acredita que só os Giants, aliás, só os Jets vão chegar nos playoffs e os Giants ficam pelo caminho. Os Giants terão, aqui, olhando a tabela, tá? Fora de casa contra Jaguars e Seahawks, aí tem o bye, Texans e Lions em casa, Cowboys fora, Commanders em casa, Eagles em casa, Commanders e Vikings fora, Colts em casa e fecha contra os Eagles fora de casa. Tô olhando aqui, 5 ou 6 vitórias a mais. 10-7, acho que vai ser o suficiente para você conseguir uma vaga que seja de wildcard na NFC, até porque os Eagles para mim vão levar a divisão sem problema nenhum. Os Jets terão fora de casa contra os Broncos, recebem os Patriots, recebem os Bills, aí saem para o bye, voltam no bye, fora de casa contra os Patriots, recebem os Bears, fora contra Vikings e Bills, em casa Lions e Jaguars, fecham fora de casa contra Seahawks e Dolphins. Vejo mais 5 ou 6 vitórias. Não sei se vai ser o suficiente. Eu confio um pouco menos na equipe dos Jets. Não é que eu confio menos. Eu acho que é um time que talvez seja até um pouco mais forte. Eu gosto, acho que um pouco mais da equipe dos Jets. Mas, né, é a sensação de calendário. Quem que vai enfrentar? Isso pesa. Né? Talvez se eu precisar do Zach Wilson um jogo, se o jogo terrestre com o Breece Hall não funcionar, eu vou precisar de alguém, não sei o que vai funcionar. E a campanha dos Giants neste momento é uma campanha com mais vitórias. Tem 5 vitórias contra 4 da equipe dos Jets. Eu acho que vai perder os 2 jogos para os Bills, né? A equipe dos Jets, eu vejo dessa forma. Perde para os Dolphins na última semana e esse confronto pode ser muito importante. Esse confronto pode ser um duelo direto por vaga, né? Tem fora contra os Vikings, também acho que é um jogo ruim para a equipe dos Jets. Os playoffs parecem uma questão desse confronto contra os Dolphins e o enfrentamento com os Patriots. Vencendo um, perdendo um, acho que tá bom para os Jets, né? Vencer os dois, melhor dos cenários. Se perder os dois, fica completamente, né? Eu acho que fica sem chance, porque aí os Patriots vão entrar mais nessa briga. Eu não tô colocando os Patriots nos playoffs para mim. Vou cravar. Chiefs e Bills já estão nos playoffs. Quem vence as outras 2 divisões e garantem as suas vagas? Bengals eu tô colocando e os Colts. Não confio tanto assim no Baltimore Ravens, apesar de achar que eles levam uma vaga para Wild Card. Um vai ser da AFC Leste. E aí tem esse confronto. Eu acho que os Dolphins, com a volta do Tua, podem voltar a jogar aquele futebol americano bonito que estavam jogando, né? Perderam lá até para os Jets por conta do terceiro quarterback, aí não tem como jogar mesmo, não funciona. E aí na última semana pode ter esse confronto que vale vaga nos playoffs e eu vou ficar com os Dolphins ganhando a vaga na pós-temporada. E aí eu acho que poderia pensar os Jets levar mais essa outra vaga de wildcard. Eu acho muito difícil ter os 3 times, porque os duelos dentro da AFC Leste vão pesar e vão acabar tirando vitória dos Jets. Então, eu acho que vai acabar caindo um pouquinho no colo dos Chargers, sabe? Essa vaguinha dos playoffs. Os Titans podem pensar nessa vaga do Wild Card. Não confio também muito assim nos Chargers, né? Acho um time mal treinado. Os Titans têm melhor treinador, talvez estejam numa situação um pouquinho mais complicada. A questão é que o calendário também não é dos mais fáceis. Acho que o calendário é até bem equivalente com a equipe dos Chargers. Só que tem um duelo contra os Chargers em Los Angeles e aí pode pesar, né, a favor da equipe de Los Angeles. Então vou tirar desse atual cenário os Jets e os Titans e vou colocar os Bengals e os Dolphins. Na NFC, eu cravo os Eagles,
calendário bem tranquilo, vai vencer partida aí a rodo, não sei nem se não termina invicto, acho que não vai terminar invicto, mas vence a rodo. As divisões com Vikings, Buccaneers e 49ers. Os Buccaneers têm que agradecer aos céus porque estão nessa divisão, e essa divisão, por mais que eu ache os Atlanta Falcons divertido, não vai render. O Buccaneers vai achar uma vitóriazinha ou outra e as coisas vão se encaminhando, eles vão acabar levando a divisão, assim como os Vikings têm que agradecer esse ótimo começo e os tropeços da equipe dos Packers até agora, e os 49ers confiam um pouco mais. Por mais que eu tenha muita desconfiança em toda essa NFC Oeste, os 49ers eu acho que dão um jeitinho de vencer algumas partidas, basta não precisar de quarterback. Os Rams, eu acho que vão acabar ficando com uma vaga nos playoffs, né? Vão enganar até o fim da temporada, uma vitória aqui, tem um treinador sem encantar, vai ter jogo besteira, mas a defesa vai ganhar outros jogos, vai conseguir fazer uma coisa ou outra, tem problema na linha, tem problema de running back, mas eu acho que ainda vão conseguir essa vaguinha nos playoffs, cai um wild card para eles, tiro completamente, né, vaga da NFC Sul, falei, acho que o Saints não tem chance, Falcons divertido, mas vai ter um limite, uma hora fica manjado esse jogo, não vai render mais ali a partir do meio da temporada. E aí restam 2 vagas para 3 times: Cowboys, Packers e Giants. Coloco a disputa nesses 3 times. Os Cowboys eu gosto bastante da defesa. Eu acho que a defesa vai ser o suficiente para levar esse time. O deck vai ajudar no ataque também. E eu vou colocar uma vaga de wildcard para a equipe dos Cowboys. O torcedor vai ficar até meio bravo, porque aí uma card vai ficar. Não, depende de como ele vai jogar na pós-temporada. Se fizer um one and done na pós-temporada, cai do mesmo jeito. Até porque, já falei aqui, né? Ele pode ganhar o Super Bowl. Se o Jerry Jones estiver fechado com o Sean Payton e achar que é melhor, tudo, qualquer coisa. Ele vai lá e faz o que ele bem entender, franquia dele, ele manda em tudo e acabou. Aí a gente fica mais uma vaga aqui entre Packers e Giants. E aí eu acho que esse começo de temporada vai pesar, a balança vai pesar de um lado por conta desse bom começo dos Giants e o mau começo dos Packers. É surpreendente, né? É impressionante a gente pensar nos Packers não indo para pós-temporada. Mas eu falei, eu saí do jogo do domingo com uma impressão muito, muito ruim mesmo sobre essa equipe de Green Bay. Então é um cenário que na NFC nesse momento eu vejo como um pouquinho mais fechado, muito mais próximo do que deve acontecer. São impressões de momento. Muito provavelmente, talvez essa noite eu já mude de ideia porque os Saints vençam, joguem bem e falam, peraí, talvez tenha alguma coisa aqui, esses caras podem pintar. Tudo vai mudar. Mas a gente passou 1/3 da temporada, muita coisa vai passar debaixo da ponte ainda, e é claro que a gente não vai. É só fazer um exercício e se arriscar, tá? Vamos ver. Como eu disse, se fosse questão de torcida, e se a minha palavra tivesse algum poder na NFL também, aí, cara, você está, né, não tinha como. Ia ser Patriots no Super Bowl contra os Vikings todo ano aqui. Os Vikings perderam. Não, eu gosto dos Vikings também, tenho um carinho pelos Vikings, mas esse é o meu palpite, eu quero saber a sua opinião. Deixa aí o seu comentário, curta esse vídeo, assina o canal e a gente volta na sexta-feira para falar do Thursday Night Football e falar também do que vem pela frente. Aquele abraço!